Olá, sou Paulo Eduardo e estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo novamente. Nós estamos seguindo os nossos estudos aqui e é sempre bom contar com a sua companhia. Nós estamos fazendo aqui alguns estudos na carta que Paulo escreve aos Gálatas. Estamos avançando e quero convidar você para me acompanhar em mais um estudo. Se não é inscrito no canal ainda, se inscreva. Deixe seu comentário, deixe seu like aqui, seu joinha. É muito bom a sua participação. Vamos lá para mais um estudo? Muito bem, nós estamos aqui no capítulo 3. Paulo está agora, a partir do versículo 6, fazendo uma transição da experiência dos crentes da Galácia para as Escrituras. Esse processo em que Paulo está falando sobre a justificação pela fé em oposição à justificação pelas obras, como estava sendo pregado ali nas igrejas da região da Galácia. Paulo tira os olhos do presente ali daqueles irmãos, como ele já tinha falado, e volta para o passado. Paulo vai trazer de uma forma bem objetiva a palavra inalterável de Deus para despertar, para fazer aqueles irmãos entenderem como é o processo, de salvação pela fé. Nós olhamos e Paulo traz aqui a palavra de Deus para eles e vale a pena nós observarmos que nós não julgamos as Escrituras pela nossa experiência, mas nós testamos a nossa experiência nas Escrituras. E Paulo passa aqui então a citar várias passagens do Antigo Testamento, como eu disse, para provar a salvação pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Isso é o que Paulo traz aqui. Uma vez que, eu volto a dizer, os judaizantes, eles desejavam levar os crentes de volta à lei. E então Paulo, uma vez que aqueles judaizantes, eles de uma forma muito efusiva, eles engrandeciam a figura de Abraão na sua religião, Paulo vai logo em Abraão e usa Abraão como uma das suas testemunhas dentro desse processo aqui, não é? Provavelmente Paulo dedicou atenção a Abraão porque os seus opositores ali, eles alardeavam que eles eram descendentes de Abraão, e achavam que a sua circunstância biológica, por serem descendentes de Abraão, lhe colocavam uma posição mais alta diante de Deus, como se fosse uma dádiva, um benefício do acesso a Deus por serem descendentes de Abraão. Paulo vai logo referindo-se lá a Gênesis 15:6, mostrando totalmente o contrário e colocando ênfase na fé e não nas obras. Vamos destacar aqui alguns pontos importantes. Primeira coisa que vale a pena nós lembrarmos aqui, versículos 6 e 7 do capítulo 3, é que Abraão, o pai dos crentes, ele foi justificado pela fé. A Bíblia diz, e é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Deus fez uma promessa a Abraão, Abraão creu em Deus, e a fé de Abraão foi imputada como justiça. Você vai ver isso em Gênesis 15 e versículo 6. Sabe que Abraão é o pai da nação judaica, e também dos crentes. E ele foi justificado muitos anos antes da lei passar a existir. Ele foi justificado muitos anos antes, só bem depois que a lei veio a existir. E ele foi justificado como? Pela fé, não pelas obras. E aí a gente já pega aqui o que Paulo está querendo dizer. Se o pai dos crentes foi justificado pela fé, por que os seus filhos seriam justificados pelas obras da lei? Quem era esse Abraão mencionado aqui em Gálatas 3:6? Teve um comentarista que estava falando e observando sobre isso. Importante notar que a circuncisão de Abraão, que era um rito dos judeus,
ela só aconteceu, conforme está lá em Gênesis 17, do versículo 10 ao 14, depois do 23 ao 27, a circuncisão de Abraão, que era um dos fatores que os judaizantes insistiam ali naquela ocasião, ela só aconteceu cerca de uma década depois da sua justificação. Em Gênesis 15, 6, deixa isso muito claro, que o justo Abraão, né, foi declarado justo o Abraão incircunciso. Olha Romanos 4, versículos 11 e 12. Com esses argumentos, Paulo vai derrubando aqueles falsos, né, pontos levantados pelos judaizantes ali. Então, justificado por fé e não por lei, ainda que ele vale observar que nessa ocasião, quando Abraão foi justificado, ele não era um israelita. Isso aqui é uma coisa importante também de observar, e você percebe a sabedoria de Paulo em levantar esse aspecto aqui, porque nessa ocasião ele não era um israelita ainda, ele era um arameu errante. Deuteronômio 26, versículo 5, a parte B desse versículo. Ele pertencia a uma comunidade cultural da divindade lunar, né, que tinha centros religiosos ali em Ur, em Arã. Isso, segundo Romanos 4 e 5, ele era um ímpio, e foi Deus quem chamou para junto de si, começando a partir de Abraão, então, a história da bênção para os povos do mundo, Gênesis 12, versículos 1, 2 e 3. Paulo começa citando dentro dos seus argumentos Moisés para mostrar que a justiça de Deus ela foi depositada na conta de Abraão somente pela sua crença na promessa de Deus, como eu disse em Gênesis 15, 6. Termo usado aqui, imputado, em Gálatas 3 e 6 e Gênesis 15, 6 também, é o mesmo termo, né, significado lá em Romanos 4, versículos 11, versículos 22 a 24, que significa acreditar na conta de alguém. Então, quando um pecador crê em Cristo, a justiça de Deus é acreditada na sua conta, né? Então, diante desse Deus histórico, o homem está limpo mediante o crer. E Paulo traz a figura de Abraão aqui. Hoje nós compreendemos, conhecemos a história de Abraão, mas para aqueles cristãos ali, esse trazer Abraão e mostrar a justificação de Abraão pela fé, isso para eles tinha um impacto muito maior. E é a linha de pensamento que Paulo quer colocar para aqueles irmãos ali que estavam sofrendo aqueles ataques dos judaizantes. Os gentios são justificados pela fé. Versículos 8 e 9 diz: ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Aqui Paulo está citando Gênesis 12 e 3, também Gênesis 22, 17, 18 e Atos 3 e 35. A gente observa que bênção era essa que todas as nações iriam herdar. É a bênção da justificação. É a bênção da justificação, porque a justificação é a maior bênção que pode existir sobre um homem que está condenado debaixo da ira de Deus. Então essa é a bênção, é que nós iríamos herdar a fé em Cristo Jesus, a salvação, a justificação pela fé e não pelas obras da lei, não pela circuncisão, mas pela fé. Irmãos, a salvação do começo ao fim se manteve sempre do mesmo jeito. A salvação é pela fé e não pelas obras. Tanto judeus como gentios são salvos da mesma maneira, da mesma forma, só são salvos pela fé. Deus pré-anunciou o Evangelho a Abraão e nele abençoou todos os povos. De tal forma que todos os crentes, né, são abençoados em Abraão pelo
crer, pelas obras da fé. Interessante observar isso aqui, né? Deus prometeu, se Deus prometeu salvar os gentios pela fé, os judaizantes eles estavam errados em querer levar, não é, os cristãos gentios de volta à lei. Os verdadeiros filhos de Abraão não são os judeus de descendência física, mas os judeus e descendentes que creram em Jesus Cristo. Observando o texto bíblico com atenção, fazendo uma análise aqui, nós podemos perceber, não é? Como Paulo, inspirado por Deus, traz esses argumentos, a gente poderia dizer, irrefutáveis em relação à convicção da salvação pela fé, da justificação pela fé. Que o Senhor Deus possa nos ajudar, irmãos, a crer e descansar, sabendo que nós hoje podemos ser salvos pela fé, justificados pela fé e não pelas obras da lei, não por aquilo que nós praticamos. E Deus deixou o exemplo de Abraão, levantado por Paulo aqui. Abraão que o Senhor chamou antes dele ser povo, não existia um povo, ele era um errante, que não tinha uma nacionalidade, o Senhor levantou e fez dele povo. Louvado seja Deus por isso. Você pode experimentar hoje a salvação pela fé. Não importa quem você é, não importa o que você fez, de onde você vem. Se você crê em Cristo Jesus como Senhor e Salvador, você é justificado pela fé em Cristo Jesus. Que maravilha, não é? Deus abençoe sua vida. Obrigado por me acompanhar, por estar seguindo essa linha de estudo. Sabemos que às vezes um pouco complexo, não é? Mas eu procuro aqui trazer para você de uma forma bem clara, bem didática, para facilitar o entendimento correto das Escrituras em temas que às vezes geram tanta complicação, não é? Mas que o Senhor Deus te abençoe. Muito obrigado, espero você no próximo encontro aqui.